na casa do Senhor, para juntos cultuarmos a Deus, adorarmos o Senhor, na beleza da sua santidade, como diz a palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, essa noite eu recebi a oportunidade do nosso pastor estar ministrando a palavra do Senhor, e eu pedi um tempinho a mais para me contar um pouquinho do testemunho da viagem que nós fizemos a Moçambique, no mês de setembro. Eu falei algumas coisas aqui por alto, mas sempre as pessoas perguntam, e eu quero compartilhar aqui algumas coisas com vocês a respeito dessa viagem, que eu creio que vai edificar a nossa fé aqui nessa noite. Amém? Eu sempre tive, irmão Austin, palavras proféticas na minha vida, que Deus iria me levar em vários lugares, em várias nações, em muitos lugares. E desde quando eu comecei a frequentar a igreja, eu ainda nem tinha aceitado Jesus, as pessoas falavam isso para mim. E o ano passado Deus me deu uma palavra, naquele texto, quando Davi foi enfrentar Golias, sobre oportunidades. Talvez alguém lembre de eu ter pregado essa palavra aqui, e na palavra que Deus me deu, sobre aquele texto de Davi sobre oportunidades, a primeira parte da mensagem era o seguinte: as oportunidades sempre vêm, quem está preparado sai na frente. As oportunidades sempre vêm. Às vezes a pessoa quer uma oportunidade de ter um casamento, às vezes a pessoa quer uma oportunidade de emprego, às vezes a pessoa quer uma oportunidade ministerial, dirigir um departamento, dirigir uma congregação, às vezes a pessoa quer uma oportunidade de viajar, passear. As oportunidades sempre vão aparecer, sócios. Aqueles que estão preparados vão sair na frente. E eu lembro sobre essa questão de oportunidades, que quando eu comecei a vir aqui na igreja, o pastor era o pastor Ismael, e um dia ele contou que estava orando a Deus pedindo um carro, e o Espírito Santo falou assim para ele assim: você não tem nem garagem e nem carteira de motorista. Então Deus vai nos dar, Ele tem prazer, melhor dizendo, em nos dar aquilo que nós queremos, mas Ele só vai nos dar se a gente estiver preparado, se a gente tiver maturidade para receber aquilo que Ele tem para nos dar. Eu sempre dou esse exemplo: tudo que eu tenho é dos meus filhos, mas mesmo tudo que eu tenho sendo deles, eu não vou deixar a irmã Márcia, o Miguel, dirigir meu carro ainda, porque não tem maturidade para isso. Quando ele tiver maturidade, aí sim ele vai ter acesso à herança, vai ter acesso a coisas de acordo com a maturidade dele. E então, eu até falei sobre isso aqui. Eu pensei assim: então, para viajar o mundo, primeira coisa que precisa, passaporte. No começo do ano eu fui lá, dei entrada no meu passaporte, mais ou menos no mês 3 de março, eu peguei o meu passaporte. E ali, uns 2 meses depois, eu conheci o pessoal ali da África, através de um irmão lá de São Paulo, um presbítero, e eu comecei a conversar com esse irmão, comecei a trocar umas ideias com ele, e aí ele mostrava os vídeos do trabalho que ele faz lá, eu também mostrava os vídeos do trabalho que nós fazemos aqui, e aí eu senti o desejo de ir lá, para conhecer. Eu falei para ele, né, vocês sabem que eu sou um pouquinho para frente, falei para eles: ô irmão, tem muita vontade de ir aí. E ele falou assim: vem mesmo. Ele colocou prontinho: vem mesmo, eu arrumo uma carta convite aqui para você, e eu te recebo aqui, vai ser uma benção, e pôs prontinho. Aí eu fui olhar, irmã Gesserone, o preço das passagens, a primeira vez, eu já falei sobre isso, 16 mil reais, eu pensei que eram uns 4 mil eu já não tinha. Aí eu olhei lá a primeira vez, 16 mil reais, eu pensei: não é para mim não. Conversei só com a minha esposa e o pastor José Fole. E aí teve o congresso da CIB regional, foi em que mês, pastor? Final de junho, início de julho. E ali eu estava dando aula na salinha das crianças e também ajudando as professoras. E aí acabou o culto ali na salinha, as crianças estavam comendo, e eu tenho costume de mandar áudio de oração para as pessoas, e também tenho costume de receber áudio de oração. Muitas pessoas oram para mim e mandam áudio. E aí o presbítero Eberton, da igreja Vila Nova, me mandou um áudio de oração. As crianças estavam comendo, eu entrei aqui pro finalzinho aqui da casa aqui e coloquei o áudio. Aí ele foi orando. Aí decorreu alguns minutos que ele estava orando, e ele falou assim: irmão Emanuel, nisso ele já estava chorando, e eu também, escutando. Aí ele falou assim: irmão Emanuel, Deus vai colocar recurso na sua mão, e você vai pregar a palavra em lugares áridos. Aí na hora, eu falei assim: é na África. E é interessante que nós estávamos fazendo uma viagem dentro de Moçambique mesmo, de um estado para outro, e ali eu andando assim, os motoristas de ônibus correm demais lá, muito mesmo,
E ali eu deixei até o vídeo em câmera lenta, porque senão nem dava para ver, eu olhando assim a paisagem assim, aquela sequidão. E eu lembrei na hora da oração do irmão. Aí eu fiz um vídeo, né, dos lugares lá e coloquei o áudio da oração que o irmão mandou para mim, porque quando Deus promete, irmãos, Deus cumpre. E eu até vou pedir ali o pessoal da mídia para colocar um pedacinho desse vídeo, para vocês verem o tanto que é interessante como as coisas de Deus, quando Deus promete, Deus cumpre do jeitinho que Ele fala. Glória a Deus. Tem como colocar com áudio? Aleluia, aleluia. O áudio de oração que o irmão me mandou no dia do congresso. Aleluia, aleluia. O Senhor te fortalece, o Senhor te renova. Oh, aleluia. O Senhor te diz: prossegue firme, prossegue firme. O Senhor vai enviar recursos, irmão Emanuel. O Senhor vai enviar recursos na tua mão. O Senhor vai te fazer caminhar por lugares áridos, aonde vai pregar a palavra. Oh, como está forte a presença do Senhor aqui. Aí já eu no avião, eu coloquei lá: quando Deus promete, Deus cumpre, ainda que seja impossível aos olhos do homem. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Recepção deles lá o dia que eu cheguei, Tua andando de a pé lá de uma aldeia para outra. Tentei me esconder por medo de não viver. A Cib de lá, Mas tua glória me atraiu. aos cordeirinhos do Senhor, Tua presença me atraiu. dançando com os irmãos lá. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia Distribuindo aí alimento, refrigerante. tua glória vale mais que mil. Será que tem menino? Distribuindo Eu Bíblias. poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me Alimento. atraiu, tua Corrida. presença me atraiu. Tentei me esconder Glória a Deus. por medo de... Então, meus irmãos, eu acho assim muito interessante que foi no final de junho, para o começo de julho, o congresso. Então, estava entrando no mês 7. Em setembro, dia 16, sem eu ter nenhum real no bolso, eu estava embarcando para lá, uma mala cheia de Bíblia, lanterna, barraca, muita coisa. Por quê? Porque quando Deus promete, Deus cumpre. E eu achei interessante também que quando eu cheguei lá, aquele impacto, né, cultural, porque cada país tem sua cultura. Eu cheguei lá, no primeiro dia, era aquelas filmagens, era mais ou menos umas 2 horas da tarde, e começou o culto, são umas 2 horas. Aí cultuou ali, eles me deu a oportunidade para me dar uma palavra, eu preguei lá uns 40 minutos, aí eu sabia que, eu preguei uns 30 minutos só, porque eu vi que eles estavam com fome, né, a comida estava pronta, eu pensei: deixa esse povo comer. Tinha que tanto de panelar, e o povo comeu, os meninos comeu primeiro, depois o povo comeu. Aí deu as quase 5 horas da tarde, todo mundo já estava com a barriguinha cheia, vamos começar o culto de novo. Aí cultuou e o povo canta, dança, canta, dança. Aí umas 9h30 da noite, eles me deu a oportunidade para pregar. Eu pensei assim: na hora que eu começar a pregar aqui, o povo vai embora, 9h30. Aí preguei mais uns 40 minutos, na hora que acabou, o povo canta, dança. Deu umas meia-noite, vamos orar para o povo agora. Aí meia-noite foi orar, e demoniado caindo para cá, para lá, a gente rolando, pulando, gritando. 1h30 da manhã acabou o culto. Então, lá, irmãos, o pessoal não tem pressa de sair da igreja, não. A maioria não tem nem serviço também. E outra coisa que eu achei interessante lá também é a questão da infraestrutura. Eles ainda vivem assim muito primitivo, não tem água encanada. O que eu mais senti falta foi ligar um chuveiro e tomar um banho. Não tem.
tomar banho de copinho lá, não tem um banheiro para você ir. Às vezes a gente chegava na casa das pessoas, irmão, para evangelizar, aí lá eles só fazem, quem tem condições faz 2 refeições. Café da manhã lá eles chamam de mata-bicho. Comer um mata-bicho. Aí eles comem por volta das 9 horas da manhã e lá para as 4 horas da tarde almoço, já é almoço e janta. E ali, às vezes a gente ia evangelizar de tarde, chegava na casa do povo na hora que eles iam fazer comida, folha de mandioca com mamão verde, mamãozinho verde, aqueles caramujinhos que a gente vê assim na grama, assim, a gente sente nojo, eles comem, inseto, tipo uns besouros, como se fossem uns marimbondos bem grandes, assim, ó. Eles pegam aquele tanto lá na gaiolinha e jogam lá e faz uma sopa. Rato. Eu lembro que a Manuela sempre orava para mim, papai, Deus, não deixa o papai vomitar na hora que ele for comer um ratinho lá, não deixa ele passar essa vergonha, não. Graças a Deus não serviu o rato lá nem um dia que eu estava lá, irmãos, porque os irmãos contribuíram. Então, assim, foi algo assim muito, muito, muito interessante. Eu lembro, né, eu acho que eu falei aqui, não sei se todos estavam aqui, eu sou uma pessoa meio desligado para muita coisa, mas quando eu cheguei lá, a igreja antiga deles era uma igreja, não era pequena, mais ou menos do tamanho dessa aqui, até ali nessas galerias aqui, só que era feito de material reciclável, vocês devem ter visto, umas folhas de zinco velho, tudo furado, plástico, uns pau tudo velho, e ali, quando a gente foi, já começou, pela fé, a igreja nova de blocos. E aí eu falei para o pastor José, o senhor tem documento aqui desse lote? Aí ele falou assim, não tem. Aí eu falei assim, como que o senhor vai construir uma igreja num lote sem documento? Essa igreja do jeito que está aqui, ninguém cresce o olho, ninguém quer isso aqui não, porque era praticamente tudo feito de lixo, né? Mas uma igreja do tamanho que o senhor está fazendo aqui, que o senhor marcou os alicerces aqui de bloco aqui, é uma igreja que vai ficar muito grande, vai ser muito caro. Então, uma igreja dessa aqui, todo mundo vai crescer o olho. Aí ele pegou e ficou apavorado, porque no dia que um dia anterior nós tínhamos viajado, e o dono do lote foi lá olhar a obra. E ele, meu irmão, Emanuel, o dono do lote veio cá ontem, olhou essa obra, será que ele vai me tomar isso aqui? Aí eu falei assim, você já pagou quanto isso aqui? Aí ele falou assim, eu paguei 60 mil meticais, que dá uns 5 mil e poucos reais, falta 90 mil meticais, que dá mais ou menos uns 8 mil e pouquinho. Aí eu falei assim, e esse dinheiro que você pagou, você pegou recibo, pegou alguma coisa? Peguei nada, porque tem uns 10 anos que nós estamos pagando de pouco em pouco. Eu falei, rapaz, como que você faz um trem desse? E aí ele ficou desesperado, porque ele nunca tinha parado para pensar nisso. Ele nunca tinha parado para pensar nisso, irmão. Eu falei assim, então o negócio é o seguinte, vamos parar a obra e vamos pagar esse lote primeiro, depois a gente faz. E aí ele estava desesperado, eu chamei ele para orar. Nós estávamos andando aquelas motinhas que a gente chama de tuk-tuk, né? Aí a gente orou e tal. O fuso horário daqui é umas 5 horas de diferença. Lá estava mais ou menos assim uns meio-dia e pouco, que eram umas 7 horas da manhã, eu acho. E ali uns 40 minutos que nós orou, irmão Nelson, eu olhei meu telefone, o Robson, lá da Arrepia Festa, da Embalagem Vai Bem, sabe quem é, né? Todo mundo sabe quem é. E ele falou assim, irmão Emanuel, eu estava conversando aqui com o pastor Peterson, e a gente vai enviar um dinheiro aí para vocês aí, para essa obra. 8 mil reais. Era o dinheiro que eles precisavam, irmãos. E ali, isso aí foi só um dos milagres, teve vários. E eu achei interessante também porque na questão doutrinária, até comentei com minha mãe, falei assim, nossa mãe, eles não sabem quase nada de Bíblia. Aí minha mãe falou assim, como é que vai saber se não tem Bíblia? A gente levou mais de 50, um dia à noite lá, só para você ver, irmão, tanto que a gente tem que valorizar, nós que temos palavra de Deus em casa, nós que temos um bom pastor, bons obreiros, uma boa escola dominical, só para vocês terem uma noção, uma noite lá, nós estávamos reunidos lá, um pessoal lá aqui na casa do irmão que nos recebeu, aí uma das irmãs falou assim, seu nome é presbítero? Ela não sabia nem o que era presbítero. Ela estava pensando que meu nome era presbítero, porque eles falavam assim, presbítero Emanuel dos Santos, né? Aí eles pensavam que meu nome era presbítero. Eu fui explicar o que era presbítero, o que era pastor, evangelista e tal. E aí, quase não gosto de conversar, né? Tempo tinha. Aí, para vocês verem, tanto que é interessante. E outra coisa que eu achei interessante ali da cultura deles também, é porque eles são muito receptivos. A gente fica até com vergonha, porque na cultura deles ali é bem parecido com a cultura da época da Bíblia. Mulheres e crianças não têm assim muito valor. E ali às vezes eu chegava no lugar, ia pegar a mochila, né, igual para andar no povoado do outro. Vocês viram que no povoado ali atrás tinha um pessoal com as minhas coisas e eu sem nada filmando, né, porque eles não deixam. Eles não deixam você carregar sua mochila, não deixam carregar nem Bíblia, deixa eu levar. E eles acham muito bom, porque eu fiquei com eles o tempo todo.
E eles falavam assim, nunca vi um missionário que vem e fica com a gente o tempo todo, porque geralmente eles vão para o hotel. Então assim, foi uma experiência muito grande de tudo isso que eu tenho falado aqui. Eu quero que vocês fiquem no coração de vocês o seguinte: quando Deus promete, irmãos, Deus cumpre. Mas é preciso a gente também se preparar. Aí às vezes você fala assim, eu não tenho nenhuma promessa de Deus na minha vida. Abra sua Bíblia aí em João 14. Evangelho de João, capítulo 14. Às vezes você pensa que promessa de Deus é só vir um pregador aqui, começar a falar língua estranha e falar alguma coisa para você. Vê em João 14, versículo 12 a 15. Isso aqui, irmãos, não é o irmão Emanuel profetizando, isso aqui não é o pastor Robson pregando para vocês, isso aqui não é o pastor Lorival, não é o bispo Manuel Ferreira, isso aqui foi o próprio Jesus que falou. Olha o que ele diz, a promessa dele. Talvez você fale assim, não tem promessa de Deus na minha vida. Olha aqui: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, um texto que o pastor Geraldo gosta muito de falar, isso farei, a fim que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirmos alguma coisa, em meu nome o farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Se porventura entrou alguém aqui essa noite e falou assim, eu não tenho promessa de Deus na minha vida, nunca mais diga isso, porque Jesus prometeu que aquele que crê nele, vai fazer as obras que ele fez, e até maiores. Então cabe a mim e a você se preparar para que isso aconteça. Está íntimo de Jesus, está com um relacionamento firme com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso demais. E para encerrar a parte aqui do testemunho da África, quando eu fui lá, eu pensei, Senhor, qual que é o motivo do Senhor me fazer andar aqui por outro lado do mundo? O que o Senhor tem aqui? As principais coisas que eu vi lá: fundamento doutrinário, porque mesmo eu conhecendo pouco de Bíblia, perto deles lá a gente conhece até muito. E muitas coisas que eu vi ali, eu pude ajudar eles, fundamentar. Um exemplo, para eles lá, cada dia ter um prato de alimento na sua mesa, Zurem, já é muito difícil. E para eles casar, é muito complicado, porque o governo lá é muito corrupto. Qualquer coisa que você for na prefeitura lá, nos cartórios, quer dinheiro. Se você não pagar, e eles não escondem para pedir propina não. Se você não pagar, não bate carimbo. Se você não pagar, eles não assinam. Se você não pagar, fora o que você tem que pagar normal, você tem que pagar propina. E ali o pastor José Foco comentou comigo que não era casado. E eu falei para ele, pastor, tem que arrumar esse casamento o mais rápido possível, porque à luz da Bíblia, você não poderia ser nem um membro, quanto mais um pastor. Vocês sabem assim que eu prefiro magoar uma pessoa com a verdade do que alegrá-la com a mentira. Só que eu falei com amor com ele, ele chorava assim, escutando. E agora, dia 23 desse mês, agora, ele já está com o casamento marcado, nós já pagou, ele vai casar. Ele mandou as fotinhas lá, porque o costume deles é diferente. Já mandou a esposa com um vestido de noiva, né, amor? Aquela maior empolgação, vai casar, e nós já vamos aproveitar para fazer o Natal missionário junto. Vamos fazer um almoço lá para mais de 500 pessoas, para pelo menos eles terem um dia, né, de barriguinha cheia, de alegria no Senhor. Então, nós colaboramos ali muito com o fundamento doutrinário, através da nossa vida, né? Eu falo nossa vida porque nós somos um corpo, ADS, vocês sabem, nós somos um corpo. Eu fui debaixo da bênção do meu pastor, e através da nossa ida lá, eles adquiriram, né, o documento do lote, estão construindo uma igreja muito maior do que essa aqui, uma igreja para cerca de 500 pessoas, e nós estamos construindo casa lá, mesma distância. Eu até falei para o pastor, me ajuda pelo amor de Deus, que eu conversei com o contador hoje cedo, e ele falou assim, que se a Receita Federal me pegar lá, porque o pessoal faz o Pix na minha conta, eu repasso para eles, eu vou ter que pagar uma fortuna. O pastor sempre dando todo apoio, vai ajudar também, para a igreja, nos ajudar a passar pela igreja, não por mim, pela nossa organização, para passar para eles. Enfim, grandes coisas o Senhor tem feito. Eu não sei se vocês viram a palavra do pastor, vocês viajou com ele para a praia? Antônio Pereira Marim. Pastor Antônio Pereira Marim, ele disse aqui algo aqui muito interessante no jubileu. Ele falou assim, que muitas vezes as pessoas falam assim, para que isso? Para que ir lá do outro lado do mundo? Tem tanta gente aqui para Meri precisando. Para que isso? Para que ir lá? Tem gente aqui no Nordeste que está precisando, tem gente em tal lugar que está precisando. Eu sei disso, irmãos. Mas a obra de Deus, a gente faz por direcionamento de Deus. E ele falou sobre os fundadores da Assembleia de Deus.
que participaram eles eram suecos, participaram de um avivamento nos Estados Unidos, né? Alguém poderia falar, vai fazer o que lá nos Estados Unidos? Mas eles foram avivados lá. Vai fazer o que no Brasil? E através da vida deles, estão aí milhares e milhares e milhares de Assembleia de Deus, mais de 100 anos depois. Então, como ele disse, eu também acredito, só a eternidade vai revelar o fruto desse trabalho. Amém? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, João 6, versículo 68, apenas um versículo, João 6, 68. Maravilha, Jesus. João 6, 68, na versão que eu tenho em mãos, diz o seguinte: respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Glória a Deus. Se assente aí com a sua Bíblia aberta. O contexto, irmãos, desse texto é o seguinte: o ministério de Jesus estava, como diz o pessoal hoje, bombando. Como diz a geração mais nova, estava hypado. O ministério de Jesus estava a todo vapor. Levantava cedo, era pregação boa, era cura, era libertação, era milagres como de ressuscitar mortos, era muito poder, muita autoridade, muita palavra. E no contexto desse texto ainda teve mais uma cereja do bolo, irmão Nelson, que foi multiplicação de pão e peixe. Quem queria estar num culto com Jesus naquela época, Jesus pregando pessoalmente? Todo mundo, né? Agora pensa, você vai num culto, pregação boa, libertação, cura, e ainda, irmã Gesseroni, comida de graça, à vontade. Você só não quer mais nada da vida, né? Só andar atrás dele. Aí o que acontece? Jesus multiplicou o pão, o peixe, mandou seus discípulos ir adiante, foi orar em secreto, porque Jesus era muito sábio, ele tem toda a sabedoria. E diferente de nós que quando temos uma vitória, a gente quer postar, quer alegrar, e não é errado nada disso, mas ele sempre antes ia orar ao Pai, ia pedir a proteção de Deus, do Deus Pai, ele sendo Deus Filho. E ali Jesus volta para onde os discípulos estavam, e uma grande multidão começa a seguir Jesus. Só que Jesus, como o pastor Geraldo já leu aqui, ele conhece, Jonathan, a intenção do coração das pessoas. E Jesus sabia que aquele pessoal estava seguindo ele, não pelo que Jesus estava ensinando, não pelos milagres que Jesus tinha feito, não pelas libertações que Jesus operava, não por reconhecer que Jesus era o Messias que havia de vir, mas eles estavam seguindo Jesus porque eles comeram do pão da terra e se saciaram. Ou seja, eles estavam pensando nas coisas da terra. E Jesus, que mesmo nos amando, ele não abre exceção para ninguém. E Jesus, que mesmo nos amando, ele não alarga o caminho para ninguém seguir ele. E Jesus, que mesmo nos amando, ele não tira a cruz de ninguém que quer segui-lo. Ele vai dar uma palavra dura, tia Lazinha. Ele fala assim: ó, vocês estão me seguindo por causa do pão da terra, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele começa a discursar um discurso duro, falando que quem não comia da carne dele e beber do sangue dele não tinha parte com Deus. E a multidão não estava entendendo nada. E começou a sair, foi saindo, ficou só os 12. Aí Jesus olha para eles e fala assim: e vocês? Não quer ir também não? Aí Pedro dá uma resposta que eu acho sensacional, por dois principais motivos. O primeiro motivo, irmã Cristina, ele diz o seguinte: para quem iremos nós? Ele não diz para onde iremos nós, ele diz para quem. Porque se ele dissesse para onde, a questão seria geográfica. Mas quando ele diz para quem, a questão se diz respeito a relacionamento. Muitas pessoas estão tristes, estão angustiadas, estão com depressão, estão desanimadas da vida, e elas pensam, Vanessa, o seguinte: vou trocar de igreja, porque nossa igreja, eu fui lá quinta-feira, só tinha uma meia dúzia de gato pingado, eu vou para outra igreja. Eu vou trocar de cidade, Pameri não presta não, ou cidadezinha ruim. Eu vou trocar de marido, porque esse marido meu não presta, essa mulher minha não presta.
Mas não é questão geográfica que Pedro falou, é questão de relacionamento. Para quem iremos nós? Para quem? Se você estiver com Jesus, irmãos, a Bíblia diz que até no deserto ele faz florescer. Mas se você estiver sem Jesus, irmão, você pode estar num palácio, que você vai estar frustrado. Então, a primeira parte que eu acho interessante nessa resposta de Pedro é isso. A segunda parte que eu acho interessante na resposta de Pedro, e é o tema da minha mensagem, da minha pregação, é o seguinte: o que fazer quando as coisas não derem certo? Porque uma coisa é seguir Jesus quando tudo está dando certo, cura, libertação, palavra, milagre, pão, peixe, aí é bom. Outra coisa é seguir Jesus quando ele não tem mais seguidores, quando ele não está mais falando aquilo que eu quero ouvir, quando as coisas parecem não dar certo. Aí a pergunta: o que fazer quando as coisas não estiver dando certo? O que fazer quando eu estiver em crise? E crise, irmãos, tem a crise externa, que é as coisas que estão acontecendo do nosso lado, e tem as crises internas, que são as piores. Aquelas lutas que a gente passa na mente, Zurem, aqueles confrontos que a gente passa na mente. Aí a pergunta é: o que fazer quando as coisas não dão certo? Pedro, ele foi inteligentíssimo. Ele diz o seguinte: para quem iremos nós? O que Pedro está dizendo? Como diz algumas pessoas, se está difícil com Deus, sem Deus piorou. E nós temos que ter isso em mente, irmãos. Nós temos que ter isso em mente, que a caminhada com Deus é um caminho sem volta. O que passou, irmãos, passou, é daqui para frente. Deus não se agrada com quem tira a mão do arado. Então nós temos que ter isso em mente quando vem a crise, quando vem as coisas não dão certo. E eu quero convidar você a dar um passeio pela Bíblia. Se você quiser abrir, abra. Se você não quiser, você conhece a passagem. Gênesis 25, do versículo 27 a seguir, vai contar a história de Esaú. E lá vai dizer que Esaú era perito em caça. Esaú era perito em caça. Hoje, muitas vezes as pessoas falam assim, que quem chama atenção, né, são os jogadores de futebol milionário, né? Você lembra quando o Kaká jogava, né? As mulheres ficavam tudo alvoroçadas, o David Beckham, né? O próprio Neymar, que é feio demais, mas chama atenção. Naquela época o que chamava atenção eram os caçadores. Por quê? Quando estava todo mundo com fome lá, o caçador chegava com a carne, chegava com a comida. Então Esaú era um perito em caça. Ele era, eu tenho certeza que as pessoas ali admiravam ele, porque como ele era perito em caça, toda vez que ele saía, era iambu na capanga. Toda vez que ele saía para caçar, a janta, o almoço, estava garantido. Não era igual eu, que às vezes eu vou pescar e não pego nada, só pega lá no Ebim, né? Ou no Pesca e Paga do Correia. Quando vai no rio é só carrapato e sol. Agora ele não dava bote errado. Mas um dia, irmãos, ele foi caçar, e caçou e demorou e não pegou nada. Aí fica a pergunta: o que fazer, irmão Sóstenes, quando as coisas dão errado? O que fazer, irmão Sebastião, quando as coisas dão errado, quando a crise vem? O que ele fez? Chegou com fome, exausto, sentiu aquele cheirinho de comida boa. Quem tem a oportunidade de casar, quem teve uma oportunidade de casar com uma mulher cozinheira boa igual eu, casei com a minha, você chega aquele cheirinho assim, né? Ai, mas é bom demais que a comidinha boa. Ele chegou lá, sentiu aquele cheiro da comida, e aí ele falou para o irmão dele: me dá aí essa sopa, esse guisado. E aí o irmão dele, vocês conhecem a história? Não, então troca comigo pelo seu direito de primogenitura, me vende. E aqui, irmãos, é uma coisa muito séria, porque Esaú pensa o seguinte: eu estou a ponto de morrer de fome. Se eu morrer de fome, o que vai adiantar eu ter o direito de primogenitura? Não vai adiantar nada, vou morrer, não vai adiantar nada. Me dá aí essa comida. E ele foi e jurou. E aqui, irmãos, é algo muito sério, porque a pessoa cansada, ela negocia coisas eternas. A pessoa cansada, Zurem, ela abre mão da família. A pessoa cansada, ela abre mão do bom emprego, irmão Austin. A pessoa cansada, ela abre mão do ministério. Quantas pessoas às vezes, né, tá com aquela pressão do ministério, e ela está cansada,
E ela estressa, ela não quer saber mais de igreja, não. A pessoa cansada, tia Lazinha, ela abre mão até da própria vida, porque ela não suporta. Aí é a pergunta que eu deixo para vocês: o que a gente vai fazer quando a crise bater na porta? Porque uma coisa é estar bem quando a pessoa sai para caçar e volta bem sucedido. Uma coisa é estar bem quando as contas estão pagas, quando a família está bem, quando os filhos não estão dando trabalho, quando não tem ninguém doente. Mas quando a adversidade chega, quem somos nós? Somos como Esaú, que abre mão das promessas que Deus tem para nós, que abre mão das bênçãos que Deus tem para nós? Vai meditando aí. Glória a Deus. Outro texto bíblico, vocês também conhecem muito bem, está lá no livro de Samuel. Davi, quando, antes mesmo dele assumir o trono, depois que Jessé ungiu ele, o Espírito Santo se apoderou dele, e dali para frente ele foi sempre um vencedor, porque quem tem o Espírito Santo na vida é um vencedor. Quem tem Deus na vida é um vencedor. Ele venceu o urso, venceu o leão, venceu o gigante, venceu o filisteu, foi vencendo na vida, vencendo, se assentou no trono, venceu muitos reis, mas um dia a crise chegou na casa dele, sócio. Um dia a dificuldade chegou na casa dele. Por quê? Porque como ele não tinha um bom relacionamento com a sua esposa, ele cobiçou outra mulher que não era a dele, e ele pecou, e ele entristeceu o Espírito Santo, e ele também se entristeceu ao ponto de dizer que enquanto ele estava com o pecado escondido, os ossos dele se apodreciam. Ele chega a dizer que ele molhava todas as noites, o travesseiro encharcava a cama dele de tanto chorar. Mas é interessante que quando o profeta Natão o confronta, ele não fez como Adão, que correu de Deus. Ele se humilhou, ele pediu perdão, ele clamou a graça do Senhor, e ele teve a sua comunhão com Deus restaurada. Teve consequência para a vida dele? Muita. Gerou problema aquele pecado? Muito. Mas o principal, que era a comunhão dele com Deus, foi restaurada. Não sei se vocês prestaram atenção nos louvores que foram cantados, sempre falando sobre perdão de pecados. E uma coisa que eu falo muito com a minha esposa, e foi através desses questionamentos meus com Deus que Deus me deu essa palavra, porque cada um de nós aqui temos uma fraqueza em uma área. E eu não sei para vocês, mas para mim a coisa mais frustrante que tem é todo dia trupicar na mesma coisa, todo dia perder a guerra para as mesmas coisas. Exemplo, dificuldade de exercer meu papel. Eu já falei sobre isso. Às vezes a gente deixa a desejar com a esposa, quer conversar, quer ter um tempo. Às vezes a gente deixa a desejar com os filhos, que quer brincar, que quer estar junto. Às vezes deixa a desejar no serviço, ainda mais eu que eu trabalho na rua e eu faço meu horário. Às vezes deixa a desejar com a vida devocional, não ora como deveria orar, não lê a Bíblia como deveria ler, não santifica como deveria santificar. Aí o tempo vai passando. Eu aceitei Jesus aqui em 2010, batizei em 2011, já passou 2011, já passou 2012, foi passando os anos, nós já estamos terminando 2023. Deus já tem feito muita coisa na minha vida? Tem, mas você viu o que nós lemos? Que aqueles que creem em Jesus farão as obras que Ele fez até maiores. Será que é só isso que Deus tem para a nossa vida? Será que é só isso? Acordar cedo, trabalhar, pagar boleto, vir na igreja, sentar aqui nesse banco 3, 4 vezes por semana? Será que é só isso? Entra ano e sai ano? Eu acredito que não, irmãos. Mas tudo vai depender da nossa postura. E aí eu falando com Deus: Senhor, mas de novo, eu não consegui dar a atenção que a minha esposa queria. De novo, eu olhei o que eu não deveria olhar, falei o que eu não deveria falar, fiz o que eu não deveria fazer, deixei de fazer o que eu deveria fazer. Aí o Espírito Santo falou para mim essa palavra: tudo bem, tudo isso que você falou é verdade, mas para quem você irá? Quando a frustração vem, irmãos, nós temos duas opções: correr para Jesus
ou correr para longe de Deus? Correr para os braços do Pai, como fez o filho pródigo, depois que ele fez lambança, que ele pecou, ou se esconder de Deus, como fez Adão? Eu termino essa palavra para a gente orar no culto da vitória, dizendo o seguinte: Deus não espera de nós perfeição, porque se Ele esperasse de nós perfeição, ninguém iria para o céu. Mas Deus espera de nós sinceridade, e Deus espera de nós que nós perseveramos. Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Ah, mas de novo o bem que eu queria fazer eu não fiz. Persevera. Ah, de novo o mal que eu não queria fazer eu fiz. Persevera. Não abra mão do seu casamento. Vai para perto de Deus. Não abra mão do seu ministério. Nós estávamos conversando, pastor Robson, com a minha esposa. Ela estava falando que na época que ela era criança, o povo faltava brigar para querer liderar um departamento. Hoje quase ninguém quer nada, irmãos. As pessoas têm que acumular 2, 3, 4 cargos na igreja. Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, a gente quer fugir da dificuldade, quer fugir do problema. Departamento da confusão demais. Dá mesmo, irmão, mas vale a pena. Você está edificando para a eternidade. Então a questão é essa: quando a dificuldade vir, vai correr para os braços do papai ou vai desistir? Eu creio que nós somos daqueles que vão perseverar, aleluias, para a vida eterna. E eu agradeço a oportunidade e agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, e peço a vocês, continuem orando por mim, amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus.